A procrastinação pode destruir vidas, fazer com que o tempo tão precioso na nossa vida seja desperdiçado com horas e mais horas de puro nada. E é por isso que talvez a gente tenha as nossas responsabilidades na vida, para saber que o nosso tempo pode ser precioso. Às vezes enlouquecedor também, claro, não vou me dizer que não é. Mas também para fazer a gente tentar aproveitar cada mínimo momento, como a gente puder, da maneira mais produtiva possível. E é claro que a procrastinação tá aí para dizer, não vamos não. Por que não ficar olhando pro teto? Por que não ficar simplesmente sentindo pena de si mesmo quando você deveria estar trabalhando? Além do trabalho que você precisa fazer, né, CLT, porque, né, onde já se viu desenho no Brasil, dá dinheiro. Então, mas a procrastinação, ela não é bonita, ela não é fácil, mas ela é muito comum. É isso, já deu, já, vai, corta aí pra o negócio, vai, começa, já deu. Eu acho engraçado que às vezes eu sou, tipo, literalmente a criança do tablet, porque eu só tô conseguindo gravar esse vídeo assistindo alguma coisa. Mas eu realmente sou a criança do tablet. Como a incrívelíssima, maravilhosa narradora falou, hoje eu finalmente tomei vergonha na minha cara e eu vou tentar deixar esse canal menos fubão. A ideia desse vídeo veio porque eu tava passando pelo canal, assim, tipo, revendo o thumbnail, né, pra decidir algumas questões de estética. E daí eu só olhei pra foto antiga de perfil, pra o banner que eu fiz, assim, improviso, porque... E daí eu fiz essa jossa que tá aqui atualmente, mas eu pensei, pô, ainda não tá do jeito que eu quero. E aí eu tava pensando muito, tipo, como é que dá pra fazer, né? Porque eu vejo que muita gente coloca, tipo, algum desenho, uma ilustração que achou muito legal que fez e coloca de banner e tal. Mas até então eu não tenho nenhuma que, tipo, me salte aos olhos e fale, não, é essa. Então, a minha ideia foi a seguinte, tava brisando, assim, na internet, eu vi muita gente fazendo... Sabe a linha de raciocínio? Eu estava mexendo na internet, aí como lançou aquele filme Divertidamente, então eu tava vendo que tava muita gente fazendo vídeo sobre, eu pensei, talvez eu pudesse assistir um dos filmes. Só que daí ficou matando na minha cabeça, e eu não consegui me convencer a fazer esse vídeo. Teve um momento que eu só abri aqui o canal como ele tá, e pensei, eu já sei o que eu vou fazer. Tem uma cena clássica do desenho Bob Esponja. Vai fazer sentido. Essa imagem que tá aparecendo aqui. E aí eu fiquei, e se... Porque assim, querendo ou não, o que me dá as ideias, assim, pra fazer os vídeos são as vozes da minha cabeça, né? E se eu representasse isso aqui no banner? Usando como inspiração essa foto, mas em vez de fazer... tipo, vários Bob Esponjas, eu vou fazer, tipo, a mini safinazinha, que é essa fraga aqui, que agora também tá na foto nova de perfil. E se eu fizesse mini safinas baseadas um pouquinho nesses Bob Esponjas, querendo ou não, toda vez que eu vou tentar gravar, minha cabeça ela fica desse jeito, é tipo como se eu estivesse entrando em pânico, tudo estivesse pegando fogo, fumaça saindo pela minha orelha, pelo meu nariz, pela minha boca, todas as minhas conexões neurais simplesmente queimando, se destruindo, despedaçando, talvez elas nunca tenham existido. É isso! O aplicativo que eu tô usando, ele é pra tablet, eu imagino que ele tenha... Eu não sei se ele tem pra computador, mas assim, caso você desenhe pelo computador e tenha a mesa digitalizadora, eu não sei se o Clip Studio, ele... o aplicativo que eu tô usando é esse, é o Clip Studio, ele é pago. E, se eu não me engano, ele te dá 3 meses de teste grátis. Mas, e caso você queira fazer esse teste, assim, se eu não me engano, você não precisa cadastrar o seu cartão pra poder ter esse acesso a esses 3 meses, né? Mas eu usei esses 3 meses de teste, então eu tava usando aquele basicão chamado Sketchbook, né? Que assim, tem muita gente que fala muito mal desse aplicativo e eu consigo entender porque não, tipo, tem muitas variações de pincéis. Se eu não me engano, você consegue importar, na verdade, você consegue importar alguns pincéis pra lá, mas não é muito tranquilo de fazer isso, ou então eu só fui burra. Na verdade, eu nem tentei, então... Porque eu usava os pincéis que eu tinha lá mesmo desde que eu comecei com arte digital, então meio que não fazia muita diferença pra mim. Mas eu vou dizer que, assim, para as funções básicas você consegue, e você consegue fazer coisas mais complexas com as funções básicas também. O que você vai precisar é, tipo, puxar um pouquinho da sua criatividade pra algumas coisas. Tipo, eu acho que eu já consegui fazer até algumas animações lá, mas, tipo, animações mais bestinhas, sabe? Tipo, que não era exatamente... Foi, tipo, frame por frame. Obviamente não tem toda a estrutura que, por exemplo, o Clip Studio tem, que você consegue ver frame por frame direitinho pra montar as animações. Mas é uma opção, caso você não tenha ou não queira pagar pelo Clip Studio, você pode usar esse aplicativo. Eu sei que tem um Ibis Paint também, mas esses outros eu não vou saber opinar, porque eu não usei. Fica aí a recomendação, ele não é o melhor aplicativo que existe. Talvez existam outras recomendações muito melhores, mas, de novo, eu não testei, então não vou saber dizer direitinho se é isso mesmo. Mas, assim, ele é uma opção simples, eu acho ele bem intuitivo de usar também, porque, querendo ou não, por exemplo,
o Clip Studio que eu uso, eu só consigo usar ele com mais facilidade porque ele tem um layout muito parecido com o software que eu usava pra computador. E que, assim, de primeira pode assustar um pouco, porque são muitas funções, a organização do layout do aplicativo e também do software, assim, ele assusta de primeira. Mas assim, o que você consegue fazer é ir testando, vai clicando nas coisas, vai descobrindo as funções, tanto por esse aplicativo, talvez o Photoshop que você use, enfim. Mas o que eu ia falar é que, assim, se você não quer pagar por esse aplicativo, ou então não gosta de desenhar pelo celular, eu sei que tem muita gente que desenha com o dedo, eu por muito tempo também já desenhei com o meu dedo, fiz uma caneta caseira também. Caso você não desenhe por tablet, por coisa, e tem uma mesa digitalizadora aí parada em casa, descobri um software que eu acho que muita gente conhece, mas eu não conhecia antes, há alguns anos, e descobrir esse software meio que me ajudou muito, tipo, me salvou em muita coisa, porque eu consegui ter uma estrutura muito boa pra trabalhar e foi de graça. E meu computador, assim, ele não é muito bom. O computador que eu usava antes era pior ainda. E mesmo assim, ele rodava, tipo, ele funcionava direitinho, claro que dava umas travadas. Se você for desenhar por esse, eu recomendo pra você, principalmente se você não tem um computador muito bom, vai salvando o processo de tempos em tempos, porque já aconteceu do arquivo fechar. Mas, de maneira geral, eu diria que foi o software de computador, assim, para desenho mais completo e intuitivo. De novo, a interface ele talvez assuste um pouco de primeira, mas mesmo assim foi um software muito útil e ele é de graça. Eu não sei se eu já falei o nome dele. Eu acho que não, acho que eu tô criando tipo, todo um drama, toda uma expectativa pra falar um nome. É o Krita, esse daqui. Tá bom, já falei. Ai. Tá, então qual que é a minha ideia mesmo, assim, sabe? Eu vou reproduzir realmente esse cenário do Bob Esponja, assim. Eu tô com meu livrinho de perspectiva, mas é tipo chamado perspectiva... Tipo, deixando perspectiva fácil, que é Perspective Made Easy. Em inglês aí, caso vocês queiram pesquisar, tá aí o nome, mas, tipo, acho que se você jogar em português, talvez vocês encontrem. Eu não sei se tem tradução, tá? Mas, assim, a linguagem dele não é difícil, são páginas, assim, super curtinhas, então caso você queira comprar, não foi caro também, caso vocês queiram comprar e ir traduzindo também por aplicativo, essas coisas, não é tão complicado porque ele não tem muito texto. Tô usando muito, deixei de ser preguiçosa, né, fui ver um dos fundamentos básicos, que é a perspectiva, vai estar aparecendo aqui, acho que embaixo de mim, as referências que eu tô usando. Porque a minha ideia é realmente reproduzir essa lógica, assim, da cena do Bob Esponja. Tudo isso vai envolver, tipo, várias safininhas, assim, no geral. E além disso, eu peguei referências do próprio Bob Esponja. Bob Esponja é um dos meus desenhos favoritos. Mas eu peguei, tipo, várias imagens de Bob Esponja interagindo com fogo pra usar como referência, pra, tipo, poses, sabe? Tenho aqui o meu Clip Studio aberto, eu coloquei, você vê aí na imagem que eu tô gravando a tela, né, já gravei na verdade essa parte. Mas aqui, se você ver, eu tô colocando, tipo, as dimensões da imagem que eu preciso pro banner. Daí, pelo que tem no site, fica 2048 por 1152. E daí eu coloquei aqui porque, assim, lembrando que também tem a questão do corte pra cada aparelho, né, tipo, o seu banner vai aparecer de uma determinada maneira num celular, num tablet, num computador, numa televisão. Então, a minha ideia é preencher esse espaço todo, porque daí, independentemente do corte que tiver por causa do aparelho que a pessoa estiver usando, ainda vai dar pra entender a imagem. Então, assim, o meu objetivo é deixar essa parte mais central, também entendível. Eu preciso que cada pedaço, digamos assim, se a gente for fazer, tipo, os quadrantes, assim, sabe? Eu preciso que cada pedaço desse tenha sentido, porque se vai ser cortado de uma determinada maneira, eu preciso que a pessoa que bata o olho ainda consiga entender. Então, é isso que eu vou fazer. Vai ser essa lógica aqui. Então, vamos começar, então, definindo as linhas de perspectiva para conseguir montar isso direitinho. Tá, daí o que eu vou fazer? Vou ligar aqui. Eu vou pegar essa daqui. Eu sempre gosto de fazer, tipo, umas cores diferenciadas pra sketch. Nossa, eu mudei um pouco sem querer. Foi, tipo, completamente sem querer. Eu mudei a questão das cores. E aí eu fico meio perdidinha, assim, sabe? Porque eu mudei o layout sem querer. E eu tava usando o layout básico do... Não é isso não que eu quero. Eu tava usando, tipo, o layoutzinho básico, sabe? Não é isso também. Cadê essa ferramenta? Tá vendo? Eu não sei mais onde estão as coisas. É isso que me deixa irritada. Eu simplesmente não lembro. Não me lembro. Onde é que tá? Ok, talvez seja aqui. Daí, tipo, volta aqui e aí entra aqui. Tá. Achei. Então, eu modifiquei sem querer o layout básico. Eu podia... Fica fixo, por favor.
Não, eu quero que você fique fixo. Qual é? É só ficar... Ai, eu não consigo. Dá descer, não sei, vou tentar. Fiz alguma coisa aqui que deu certo. Não sei o que foi. Tá, mas daí eu sempre gosto de colocar, tipo, as cores numa cor diferente, assim. Geralmente eu gosto de botar cores, minhas cores favoritas, porque aí me dá um ânimozinho, assim, de novo. Criança do tablet. Daí, tá. Talvez vamos chegar agora num ponto que eu não entendo muito bem ainda, que é perspectiva. Então não leva isso como regra absoluta, tá? É como eu tô fazendo ultimamente, tem dado certo, de certa forma. Então, tudo isso aqui sou eu aprendendo, tá? Então, assim, caso tenha alguma dúvida, caso eu fale alguma coisa errada, me desculpa. Tô estudando. Assim, né? Somos humanos estão aí pra errar. Tá, então o que eu vou fazer? A gente define primeiro a linha que vai ser, tipo, uma linha do horizonte, mas também é visto como, tipo, a linha de visão do espectador, sabe? É a linha de visão da cena. Então, considerando que o banner, principalmente no celular, na visão do celular do YouTube, eu quero deixar mais centralizado, eu vou colocar essa minha visão mais assim no centro. Não sei se tá exatamente na metade, eu acho que não, mas aí eu devia, né? Tá, eu vou trazer ela, acho que talvez um pouquinho, eu tô indo no olhômetro, tá? Mas eu acho que talvez aqui, acho que aqui talvez seja um meio legal. E daí eu vou puxar de novo. Daí, assim, a gente tem... eu gosto de fazer, tipo, a divisão no meio pra saber, né, também, mas... Ai, meu Deus. Eu gosto de fazer, tipo, a divisãozinha, assim, no meio. Caraca, isso não tá no meio, tá? Agora tá no meio, nem aí. E aí, o que a gente vai trabalhar é uma ideia de 2 pontos de fuga, porque isso vai ajudar a trazer uma profundidade maior e você também consegue ter uma noção, assim, de guias, assim, sabe? Tipo, tem um nome pra essas linhas, não tem? Eu tenho quase certeza. Eu não sei se é, tipo, chamado de linhas. É tipo linhas paralelas, né? A gente tem a questão das linhas paralelas, tem a perpendiculares, eu acho. Enfim, daí a gente tem basicamente a questão da nossa visão, né? E daí é muito importante você estabelecer onde que é a visão, principalmente do espectador, porque as coisas que estiverem... Imagina, esse livro traz esse exemplo, eu acho muito legal. Imagina como se você estivesse numa sala cheia de água e essa linha de visão é você, tipo, olhando no limiar dessa água. Então, tudo aquilo que tá abaixo de você tá dentro da água e tudo aquilo que tá acima tá fora. Então, tipo, é muito legal ter essa visão porque você começa a entender mais a questões das dimensões dos espaços, assim. Tipo, é uma dica útil, assim. Pelo menos foi pra mim. Então, pensa que tudo que tá acima da nossa linha, a gente tá vendo, tipo, de baixo. E o que tá abaixo dessa linha, você tá vendo de cima. Então, a gente já começa por aí. Daí eu coloco, assim, o livro ele fala pra você deixar esses pontos. Eu vou mudar a cor, eu acho. Ah, meu parceiro, lá vou eu mexer nesse negócio de novo. Por favor, não dá merda. Por favor, não dá merda. Por favor, não dá merda. Aqui, tá. Eu vou depois mexer. Provavelmente eu não vou, porque eu tô falando. Eu não vou mexer. Eu não conheço, eu não vou mexer. Mas enfim, daí ele sempre fala pra você colocar, tipo, linhas mais separadas possíveis. Linhas não, desculpa, pontos de fuga mais separados possíveis um do outro, porque daí fica mais fácil de você conseguir ter essa ideia de profundidade sem ficar muito, sabe? Ele usa um termo aqui, mas eu não vou olhar esse termo agora não. Mas ele usa, tipo, porque a imagem pode ser que as dimensões, as questões de proporção e de ângulo fiquem meio esquisitas se você coloca pontos de fuga muito próximos uns dos outros. Então eu coloquei esses dois. E a gente vai... Talvez eu tenha que colocar uma cor, na verdade, um pouquinho mais diferente. Deixa eu trazer tipo, mais um rosa, né, que eu usei em roxo. Acho que vai ficar mais fácil assim de ver. Daí, o que eu faço é colocar esses 2 pontos. Cara, eu usei rosa, mas minha coisa tá magenta, né? Mas enfim. Daí, você vai fazer o seguinte. Você vai usar esses pontos de referência pra fazer essas linhas. Essas linhas diferentes pra... Tipo, apontando pra diferentes ângulos. Eu não sei se o espaçamento que eu dei nessa reta tá sendo suficiente, porque, de novo, tô aprendendo, né? Mas a gente vai fazer assim, porque como eu tô fazendo no momento, como eu sei fazer no momento, e, assim, o objetivo desse vídeo não é perspectiva, então, assim, perdoam pelos meus mistakes, pelos meus erros. Ah, é muito, muito gringa, né?
Não, foi só que eu acho que eu li o livro que tava em inglês, aí minha cabeça deu um nó. Mas daí, caceta, custa você ficar reto no canto que eu quero, obrigada. E aí, tipo, você vai puxando pra cá também. Não posso esquecer do outro lado também, né? Que daí eu tô dando prioridade só pra um. Eu faço sempre uma linha aleatória, assim. Talvez tenha um número mais ideal pra você fazer. Pra você não ficar confuso também. Mas, assim, não, por que eu fiz? Paciência, tipo, vai fazendo as linhas pra você ter essa noção de... Sabe, tá vendo que você começa a ver, tipo, as linhas se cruzando e começa a ter uma visão, tipo, como se fosse na lateral, tá ligado? Tipo, uma palhaçada meio assim. Então... Tá, ok. Eu acho que eu consigo já ter uma visão. A opacidade já tá meio baixa, né? Mas eu vou diminuir um pouquinho mais a opacidade pra não ficar atrapalhando. E daí eu vou abrir outra layer. Se eu fosse vocês, eu não cometeria o erro que eu vou cometer agora, que não é um erro, é teimosia. Que seria, coloca nome nas layers que vocês forem usar, tá? Geralmente eu só coloco quando as coisas ficam meio difíceis demais de entender. E aí eu começo a colocar, porque geralmente eu não boto. Mas bota. Não se tortura do jeito que eu me torturo, assim, sabe? Bota nome na layer, vá por mensurador, você vai, assim, faz isso. Eu vou usar, então, eu não lembro de quem que é o artista ou artista que fez esse pincel, tá? Eu só peguei que me parecia mais interessante nesse site do próprio Clip Studio. Foi alguém que... Acho que se você talvez jogar esse nome que tá aparecendo aqui no cantinho, você vai conseguir achar quem é o dono desse pincel. Mas se chama Round Mixing Brush. Tipo... Joga em inglês, porque eu não sei se o Clip Studio ele tem a tradução, tipo, quando você joga o nome traduzido, se ele vai encontrar ou se ele só vai achar, tipo, pincéis feitos por artistas brasileiros ou, sei lá, qualquer falante, assim, da língua portuguesa que colocou. Então, eu recomendo jogar em inglês porque, assim, você vai ter uma amplitude de material muito maior. Então, eu vou deixar escrito aqui também o nome, caso você queira. E eu gosto muito de fazer sketch com esse pincel específico, porque eu sinto que ele dá mais mobilidade, assim. Ele fica menos, tipo... Ele é como se fosse realmente, tá vendo? Um pincel... Não sei se seria chamado, tipo, aquarela. Eu nunca usei aquarela, então não sei como é que é aquarela. Mas você percebe que ele é, tipo, muito fluido e ele, tipo, vai dependendo da pressão que você usa. Então, eu acho muito mais confortável ele, tipo, pra fazer sketch. Talvez tenha... Eu sei que aquele aplicativo que eu falei, do Sketchbook, tinha um pincel semelhante, não vou me lembrar o nome dele, eu também não tenho mais o aplicativo. Mas eu acho que você encontra pincéis semelhantes, assim, nesse aplicativo também. Então, nossa, eu queria muito estar sendo patrocinado, porque eu não tenho patrocínio, obviamente, né? O meu canal é minúsculo. Nossa, seria bom não, fazer um tom. Obviamente, dá pra perceber, né? Se inscreve aí pra ajudar, inclusive. Assim, tá tão óbvio, assim, dá pra perceber, porque o negócio tá feio, né? Pequenininho, assim, né? Tá crescendo, meu Deus. Não tem que ver. Agradeço, deixa tipo um likezinho, comenta. Se quiser também se inscrever, mandar um vídeo. Isso ia ser incrível. Você ia ser uma pessoa incrível, uma pessoa caridosa muito legal. Incrível, você ia ser um ser humano de luz na minha vida. Coisinha bonitinha. A câmera aqui. Coisinha bonitinha. Tá. Vamos começar, né? Ih, me mostrando o celular. O objetivo é que o cenário, ele represente a minha cachorra. Então, gente, primeiro, se você ver direitinho na referência, é como se fosse realmente dentro do cérebro, é um escritório dentro do cérebro. Só que eu diria que os arredores são meio arredondados, né? Então, tipo, eu não vou deixar um negócio muito reto, assim, porque precisa ter, tipo, uma base um pouquinho mais curva. Então, a gente vai arredondar. Nossa senhora. Peraí, deixa eu refazer isso. É pressão, tá vendo? É pressão. Estou sendo observada. Pressão, muita pressão. Sketch é uma coisa que demanda vários processos, então não se prende só em um. E daí, tipo, você vai deixar os arredores mais arredondados. Claro que precisaria estar um pouco mais caído, menos grosso, assim, porque pra dar a impressão de que, nossa, tá no chão, né? Não tá flutuando. Ou sei lá. Tá, então, tipo, aos arredores eu acho que vai ter, tipo, essa estrutura de cérebro, assim. Mas, enfim, vai ser essas curvas, assim, esses vincos mesmo. Tipo, o que a gente consegue ver na imagem de referência é que tem muitas caixas derrubadas. É o maior caos, assim. Então, a gente vai, tipo, fazer... Tá, seguindo as linhas,
Talvez eu deva mudar a cor também. Eu acho que eu vou fazer isso pra não ficar confuso. Tudo que eu tô fazendo aqui, eu tô tentando me guiar pelas linhas guias que eu fiz, né? Vai ficar reto. Aqui fica mais pra cá também. Então, eu vou evitar olhar um pouco pra referência, porque eu não quero me guiar muito nas posições que eu quero deixar as coisas. Eu não queria deixar, tipo, muito parecido, sabe? Eu vou fazer, tipo, uma mini Safina fazendo uma revolução. Tipo, tá tendo caos. Algumas estão desesperadas e outras estão meio que aproveitando do caos pra criar uma revolução. Então aqui eu acho que vai ter, tipo, uma segurando um pincel, como se fosse, tipo, uma arma, sabe? Assim, vibe aquela cena daquele quadro famoso. Acho que vai aparecer aí na tela, se eu não ficar com preguiça depois quando eu for editar. Mas é tipo aquele quadro famoso da Revolução Francesa. É tipo a liberdade guiando o povo. É alguma coisinha assim. É isso, esse foi tipo o processo do sketch pra definir um pouco mais como é que eu queria as coisas. Mudei um pouco as expressões que eu queria fazer, mudei um pouco o ângulo de algumas coisas, tipo, eu achei que faria mais sentido, por exemplo, a que tá fazendo a revolução ter tirado, a estaca, não a estaca, a tocha que ela tá segurando, na verdade, é tipo um pé de uma das mesas, da mesa que ela tá em cima, e aí, tipo, a que tá deitada tá assim pra ela, tem a que tá, tipo, se expõe lá no fundo, tem uma que tá tentando soprar, tem uma que tá, tipo, tentando correr. Então, tipo, eu fui só definindo um pouco mais o sketch, tipo, dando mais cara pro que eu queria fazer. Eu acho que, no geral, eu gostei bastante de como ficou o sketch, o próximo sketch. E o que eu vou fazer agora é fazer o detalhe mais da line art, fazer a pintura.
E vou também acelerar aqui o processo, mas eu diria que, assim, se eu fosse dar uma dica, realmente não se prende a fazer, tipo, um sketch só, vai mudando as ideias. Às vezes você faz um briefing inteiro para o seu desenho e você faz, sei lá, o completo oposto, porque tem um artista que eu gosto muito, chamado Guilherme Freitas, que uma vez ele falou que, assim, às vezes quando você tá no processo da criação do desenho, você tem uma ideia, mas até onde você deve seguir o briefing, sabe? Tipo, até onde você tem que se prender a ele. Porque se você tá no meio do desenho e você percebe que faria mais sentido talvez mudar aquele ângulo, mudar a pose, não se prenda tanto à ideia inicial. Vai fazendo como você acha que se encaixa melhor e vai por mim. Eu não sei se tá pegando na câmera, mas teve uma risada maníaca.